Eu quero falar com vocês hoje sobre as recompensas da integridade. Nossa sociedade está cheia de compromissos, de pessoas que não pensam duas vezes em ser desonestas, fazer acordos suspeitos, não cumprir sua palavra. Elas se perguntam por que não conseguem avançar. A razão é que elas não têm integridade. A integridade é a base sobre a qual uma vida bem-sucedida é construída. Você pode ter talento, visão, determinação, mas sem integridade você não atingirá seu maior potencial. E uma pessoa de integridade faz a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo. Ela não joga o jogo no computador porque o chefe se afastou, não tira a comissão de alguém só porque não sabia sobre a venda, não corta caminho no local de trabalho porque ninguém vai descobrir. Ela dá o seu melhor, esteja alguém lá ou não. Quando você tem integridade, não pega material de escritório para levar para casa e usar. Você não chega atrasado ao trabalho e pede para alguém bater o ponto por você. Você não passa metade do dia fazendo ligações pessoais no escritório. Bem, eles não me pagam o suficiente de qualquer maneira. Talvez não, mas isso não é integridade. Se você fizer a coisa certa, Deus vai compensar. Ele está registrando tudo. Muitas coisas que enfrentamos são apenas testes. Deus está vendo se estamos prontos para subir mais alto. Talvez o caixa do banco te dê dinheiro demais de troco. Você vai ter integridade e devolver o que não é seu ou vai dizer, obrigado Jesus, você fez de novo. Isso não é a resposta à sua oração. E quando você liga para o trabalho, dizendo que está doente, tossindo, espirrando, para poder tirar o dia e ir fazer compras, você poderia ganhar um Oscar com essa atuação. Mas isso não é integridade. Não se surpreenda se você não conseguir encontrar nada na loja. Se não tiver seu tamanho, se ninguém te atender, se o trânsito estiver congestionado, talvez seja porque não há bênção nisso. Não podemos enganar as pessoas e esperar ter o favor de Deus. Quando alguém bate na sua porta e você não está com vontade de receber, você manda seu filho atender e dizer que não está em casa. Isso até funciona, mas não é integridade. Não reclame quando seu filho não disser a verdade. Estamos liderando pelo exemplo. Podemos dizer aos nossos filhos, faça a coisa certa, siga o caminho certo, mas se eles nos virem comprometendo nossos princípios, vão acabar fazendo o mesmo. Quando você tem integridade, você paga suas contas. Não empurra as coisas para debaixo do tapete. Cumpre seus compromissos. Não compre coisas que você sabe que não pode pagar. Bem, Gabriel Barreto, eu estou esticando minha fé, acreditando em aumento. Estique sua fé antes de assinar no contrato. Deixe Deus te abençoar primeiro. Depois que você tiver os recursos, aí sim você pode comprar. Mas não é integridade fazer compromissos que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não prometa o impossível às pessoas quando sabe que não vai conseguir. Não escreva um cheque e depois ore por 3 dias esperando que ele seja compensado. Verifique seu saldo primeiro, seja honesto, seja confiável, seja uma pessoa de palavra. Sua reputação é uma das coisas mais valiosas que você possui. Provérbios diz, um bom nome vale mais do que grandes riquezas. Você pode ter grande riqueza e ser desprezado, visto como suspeito, mas quando você é uma pessoa de integridade, quando as pessoas olham para você e pensam, eu posso confiar nele. Ele sempre faz a coisa certa, é honesto, é justo, não fala uma coisa para mim e depois fala algo diferente para os meus amigos. Ele é consistente. Seu nome, sua reputação, são muito importantes para serem manchados pela falta de integridade. Quando você faz a coisa certa, quando permanece no caminho certo, isso te levará muito mais longe do que ser desonesto, manipular ou tentar obter uma vantagem injusta. Não podemos apresentar uma conta de despesas exagerada e esperar ser abençoados. Não podemos ser fraudulentos com impostos e esperar ter o favor de Deus. Eu conheci um homem que se aproveitou da linha de cabo atrás de sua casa e trouxe cabo para sua casa sem pagar por isso. Ele estava tão orgulhoso disso. Ele se vangloriava para nós por anos sobre como estava economizando $40 por mês. Esse homem nunca conseguiu sair da mediocridade, viveu em luta constante, mal conseguia sobreviver. Ele achava que estava ganhando uma vantagem. A verdade é que ele estava se colocando em desvantagem.
Você pode ganhar com as pessoas, conquistar algumas coisas materiais, mas e se você perder com Deus? Ele controla o universo. É Ele quem pode abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos que você não pode conter. Eu prefiro ter o favor de Deus do que o favor das pessoas. Esse homem teria sido melhor pagando os $40 para poder receber a bênção de Deus. Há muito que podemos conseguir, esconder, exagerar, mas qualquer coisa que conquistemos sem integridade não será tão boa quanto poderia ser. É melhor ser verdadeiro e ter menos, pois o favor de Deus vai te levar mais longe. Mas frequentemente estamos deixando pequenos compromissos nos impedir das grandes coisas que Deus tem para nós. Em vez de tentar ultrapassar os limites, pensando quanto consigo me safar e ainda conseguir, por que não tenta uma abordagem diferente e ver até onde consegue ficar atrás da linha? Pergunte a si mesmo, qual é a coisa certa a fazer? Se eu estivesse diante de Deus, qual decisão tomaria? Quanto mais integridade você tiver, mais Deus poderá te abençoar. Em João, capítulo 1, Jesus viu um homem chamado Natanael se aproximando dele. O versículo 47 diz, Jesus conhecia os pensamentos de Natanael e o honrou dizendo, aqui está um homem em quem não há engano, um homem reto, honesto, que está livre de hipocrisia e padrões duplos. Esse deve ser nosso objetivo. Deus, eu quero ser tão transparente, tão cheio de integridade, que você me descreva como descreveu Natanael, dizendo que não há engano em mim. Bem, Gabriel Barreto, isso não sou eu. Talvez não ainda, mas pode ser. Você pode se tornar um Natanael. Você pode tomar decisões que honram a Deus. Quando você tem integridade, é o mesmo em particular, como é em público. Você não trata as pessoas no trabalho de maneira gentil e educada, e depois chega em casa e se torna rude e severo com a sua família. Isso não é integridade, isso é hipocrisia. Você deve tratar a sua família melhor do que qualquer outra pessoa. Não seja mais gentil com estranhos do que com seu próprio cônjuge. Não seja mais atencioso com seus colegas de trabalho do que com as pessoas que vivem na sua casa. Seja consistente. Algumas pessoas aos domingos dizem, Deus te abençoe, que bom te ver. Elas acenam com um grande sorriso, bem amigáveis. Mas na segunda-feira, se você as cortar no trânsito, elas vão acenar com o dedo no ar. Isso é ser falso, isso é ser um imitador. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Não estou pedindo para você ser perfeito. Estou pedindo para você ser real. Você nunca vai mudar se não primeiro reconhecer que está fingindo. Da próxima vez que você se sentir tentado a virar a versão falsa de você mesmo, a versão que compromete os princípios, a versão desonesta, coloque o pé no chão e diga, não, eu não vou por esse caminho, isso não sou eu, isso é uma imitação. Eu sou gentil, amoroso, honesto, confiável, calmo, consistente. Fale com você mesmo dessa forma por tempo suficiente e você terá integridade consigo mesmo. Você se tornará consistente, o mesmo na segunda-feira que você é no domingo, o mesmo no trabalho que você é em casa. Foi isso que eu vi crescendo com meus pais, eles eram os mesmos no púlpito e em casa, eles não amavam muito em público e depois tinham atitudes odiosas em privado. E eu acredito que essa seja uma das razões pelas quais todos nós, exceto meu irmão Paulo, saímos bem. Você pode enganar muitas pessoas, mas não pode enganar seus filhos. Eles sabem quando há um padrão duplo, sabem quando não há integridade. Nosso filho Jonathan me fez um elogio há algum tempo no meu aniversário, no post dele no Instagram. Ele escreveu, meu pai é uma das pessoas mais gentis que eu conheço. Ele trata todos que encontra com respeito. Eu não sabia que ele realmente percebia, mas as pessoas estão observando. Pais, estamos liderando pelo exemplo, e isso não é para nos pressionar, mas para nos incentivar a nos esforçar para ser melhores, para ser pessoas honradas, confiáveis, gentis, que permanecem no caminho certo. Quando você tem integridade, você não faz acordos suspeitos.
esperando que ninguém veja. Se você precisa esconder o que está fazendo, provavelmente não é integridade. Já ouviu dizer, não faça nada que você não gostaria de ler no jornal no dia seguinte? Estava num restaurante anos atrás, em outra cidade, estávamos viajando para um evento. Eu trouxe alguns limões no carro, que queria cortar e espremer em uma bebida energética antes de falar, mas esqueci a faca. Estávamos indo direto para a reunião, não tínhamos muito tempo, então pensei, talvez eu consiga pegar uma faca no restaurante. Afinal, estou pagando caro por essa refeição, uma faca de $3, eles não vão sentir falta, não vão se importar. Comecei a me convencer, tentando justificar pegar a faca. Pensei, como vou tirar isso daqui? A única maneira é esconder. Pensei, não posso fazer isso, vou pedir para a Victoria fazer isso por mim, minha parceira no crime. Finalmente recobrei o juízo. Você é um pastor, não vai sair daqui escondendo um talher. Eu chamei o garçom e disse, Senhor, preciso de um favor. Posso comprar essa faca? Ele foi falar com o gerente. Voltou e me trouxe um conjunto de talheres em um saco e disse, o gerente disse que você pode ficar com ela. Eu pensei, Senhor, obrigado por me manter fora da prisão, mas aqui está o meu ponto. É muito melhor ser aberto e honesto. Eu provavelmente poderia ter saído de lá com alguns talheres escondidos. Eles talvez não vissem, mas aqui está o problema. Deus teria visto, a Escritura diz. São as pequenas raposas que estragam as vinhas. Duvido que muitos de vocês tenham grandes áreas onde faltem integridade, mas talvez existam algumas pequenas coisas. E a boa notícia é que não é difícil corrigir isso. Só é preciso um pouco de esforço, cavar mais fundo para fazer a coisa certa. Isso significa sair das rotinas, onde nos acostumamos a comprometer nossos princípios e fazer coisas que são menos do que o nosso melhor. Davi disse no Salmo 101, andarei com integridade de coração dentro de minha casa. Ele estava dizendo que, onde ninguém pode me ver, vou fazer a coisa certa. Quando eu poderia relaxar, comprometer, ceder à tentação, ser desonesto, ao invés disso, vou tomar o caminho certo, vou ser uma pessoa de excelência, vou mostrar a Deus que Ele pode confiar em mim. Ele continuou dizendo, não porei diante dos meus olhos coisa alguma que seja impura. Não vou assistir a coisas que me envenenem. O versículo 3 diz, não terei negócios torcidos. Não vou me envolver com coisas que sejam duvidosas, desonestas ou antiéticas. Davi não era perfeito, mas ele tomou a decisão de andar com integridade, começando em sua própria casa, começando em sua vida privada. Podemos enganar muitas pessoas em público, mas o que Deus se preocupa é com o que acontece a portas fechadas. A Escritura fala sobre o homem oculto no coração, que são os nossos motivos, o que fazemos em segredo. Como você vive em particular vai determinar até onde você vai em público. As pessoas podem não estar assistindo, mas Deus está. E não encare isso como algo negativo. Ah, você pego, estou em apuros. Encare isso como um desafio. Deus está observando para ver quando Ele pode te promover. Ele está esperando para ver quando você vai passar nesses testes para poder te levar a novos níveis. E me pergunto, o quanto mais alto poderíamos ir? Quanto mais favor e promoção veríamos se tratássemos as áreas que sabemos que estão nos impedindo? Comece a fazer as coisas certas. Tenha integridade em suas finanças, em seus relacionamentos, em como você trata as pessoas. Mas, Gabriel Barreto, eu não queria ouvir sobre integridade hoje, eu queria ouvir sobre prosperidade. Você nunca terá prosperidade se não primeiro tiver integridade. As duas andam juntas. Eu estava em uma loja de música com Jonathan quando ele tinha 10 anos comprando alguns equipamentos para sua guitarra. Quando fui pagar, o homem me disse que a igreja tinha uma conta lá e poderíamos colocar na conta dela. Eu lhe disse que isso era pessoal e que não queria fazer isso. Ele me deu a conta e o imposto nela era de $20. Ele disse, pelo menos deixe-me colocar isso no nome da igreja.
Assim você não precisa pagar o imposto. Igreja é isenta de impostos. Eu disse, muito obrigado, mas agora eu quero pagar o imposto também, isso é totalmente pessoal. Ele me olhou de forma estranha, meio que balançou a cabeça, como se dissesse, cara, você está exagerando, ninguém saberia que você não pagou o imposto. Minha empresa não saberia, a igreja não saberia, o IRS não saberia. O que ele não percebeu é que alguém estava observando algo mais importante do que todas aquelas pessoas que ele mencionou. O Deus Altíssimo vê tudo o que fazemos. Essas são oportunidades para passarmos nos testes. Se Deus pode confiar em mim para ser honesto com $20, talvez Ele possa confiar em mim para lidar com 20. 0, 20 milhões ou 200 milhões. Eu odiaria pensar que não atingi meu destino por causa de pequenas coisas nas quais não fui honesto, pequenas áreas nas quais não passei no teste. Claro que eu poderia ter economizado $20, mas o que é isso em comparação com ter a bênção e o favor do Criador do Universo? Quando Deus pode confiar em você, quando você prova a Ele que é uma pessoa de integridade, não há limite para quão alto Ele pode te levar. Eu vi isso com meu pai. Ele era um homem de grande integridade. Se houvesse a menor dúvida sobre algo não ser transparente, perfeitamente ético, ele não teria nada a ver com isso. Ao longo dos anos, as pessoas chegavam com o negócio. Ei, você tem aquela grande igreja, todas aquelas pessoas. Você pode aproveitar disso, fazer algum dinheiro extra. Mas meu pai valorizava mais a bênção de Deus sobre sua vida do que qualquer coisa que alguém pudesse oferecer. Ele me ensinou a ter um padrão elevado. E se você não se sente bem com algo, se você tem que se convencer, fazer desculpas para justificar que está tudo bem, isso não vale a pena. Você nunca errará ao escolher o caminho certo. A curto prazo eu poderia ter economizado $20, mas a longo prazo talvez eu não estivesse onde estou hoje. Prove a Deus que Ele pode confiar em você, que você vai dar o seu melhor para fazer o que é certo. Você pode ter que dizer não a algumas coisas que as pessoas não vão entender. Não fazer o que todos os seus colegas de trabalho fazem. Talvez eles estejam bem em relaxar, talvez estejam tranquilos em gastar o dinheiro da empresa com coisas pessoais. Não o julgue, isso não é da nossa conta, mas não se torne como eles, não diminua seus padrões, eles não estão indo para onde você está indo. Talvez você não consiga fazer tudo o que seus familiares fazem, assistir o que eles assistem, fazer negócios como eles fazem negócios. Há um preço a pagar para se tornar tudo o que você foi criado para ser. Se fosse fácil, qualquer um faria. Isso exige pessoas com uma mente decidida. Eu vou honrar a Deus, não vou comprometer, tomar atalhos, fazer coisas que não são éticas, não vou derrubar os outros para conseguir uma vantagem, não vou ser desleixado nos meus negócios. Eu vou ser uma pessoa de integridade, confiável e honrada. Esse é o tipo de pessoa que Deus recompensa. Mas às vezes, quando fazemos concessões e fazemos coisas questionáveis, pensamos que estamos ganhando uma vantagem com as pessoas, que estamos levando a melhor, mas quando você anda com integridade, está ganhando uma vantagem com Deus. O favor dele sobre a sua vida te levará mais longe do que qualquer vantagem com as pessoas. Você pode ter cometido erros no passado, não ter tido integridade em certas áreas. Tudo bem, todos nós já passamos por isso. O meu desafio é: comece a fazer as coisas certas. Deixe hoje ser um novo começo. Não passe os próximos 30 anos permitindo que as mesmas coisas te segurem. Quando meu pai estava na casa dos 20 anos, lá na década de 1940, ele comprou 2 ternos no crédito de uma loja em Fort Worth. Ele tinha boas intenções, estava planejando pagar de volta, mas se ocupou, outras coisas surgiram e ele nunca pagou. Os anos se passaram e ele acabou esquecendo disso. Um dia, ele estava dirigindo por Fort Worth e de repente se lembrou. Isso o incomodou. Ele nunca havia pago essa dívida. Ele pegou o guia telefônico, mas não conseguiu encontrar o nome da loja. Então ele foi até o local, mas estava fechado. As pessoas da loja ao lado disseram que eles estavam fora dos negócios há muitos anos. Ele poderia ter pensado: eu fiz o meu melhor, tentei, mas ele não parou por aí. Ele descobriu quem eram os donos, eles já haviam falecido, mas ele conseguiu localizar um dos filhos deles.
Ele ligou para esse homem, que tinha a mesma idade do meu pai, e explicou que devia 2 ternos que não pagou na década de 1940. O homem disse: Senhor, não se preocupe com isso. Estamos bem, estamos todos indo bem. Meu pai agradeceu pela gentileza e disse: não, eu ainda quero pagar. Ele dirigiu até a casa do homem e deu um cheque com juros 40 anos depois. Não é à toa que Deus abençoou meu pai. Não é à toa que ele o levou cada vez mais alto. Não era só porque ele tinha grande talento, mas porque ele tinha grande integridade. Ele estava determinado a fazer as coisas certas. Em Gênesis capítulo 20, Abraão e Sara haviam se mudado para uma nova cidade. Sara era muito bonita, muito impressionante. Abraão sabia que quando o rei visse a beleza dela, ele iria querer trazer lá para seu harém. Ele disse a Sara: diga ao rei que você é minha irmã, assim ele não vai me matar só para ficar com você. Como ele pensou, o rei mandou chamar Sara e a levou para o palácio. Uma noite, o rei teve um sonho. Deus lhe disse: por que você tomou uma mulher casada para sua casa? O rei disse: Deus, o que quer dizer com isso? Abraão disse que ela era irmã dele, ela me disse que Abraão era irmão dela, na integridade do meu coração eu fiz isso. Deus disse no versículo 6, sim, eu sei, você é inocente, por causa da sua integridade eu te impedi de tocá-la, agora devolva a Abraão. Esse rei estava prestes a cometer um erro, sair do caminho, sair do favor de Deus, mas por causa da sua integridade, porque ele era confiável e honrado, Deus o impediu do que ele não podia ver por si mesmo. Provérbios 2 diz: Deus é um escudo para os que andam com integridade. Ele guarda o caminho deles e os protege. Como esse rei, há erros que você poderia ter cometido, termos errados, concessões, mas por causa da sua integridade, Deus interveio e fechou a porta, Ele te protegeu de problemas, está guardando o seu caminho. Algumas das tentações que você resistiu não foram por sua força, não foi porque você simplesmente decidiu dizer não, foi Deus te segurando. Há uma bênção sobre a sua vida que te protege e guarda quando você honra a Deus. Davi falou sobre isso. Deus mantém meu pé de não tropeçar em pedra. Deus não permitirá que meus inimigos triunfem sobre mim. Quando você anda com integridade, Deus tem um escudo ao seu redor. Ele está impedindo as flechas de fogo de te atingirem, está afastando as trevas, não deixando a tentação te dominar, Ele está fechando portas que seriam prejudiciais. Se você quiser manter esse escudo, mantenha a sua integridade, seja confiável, honrado, uma pessoa de palavra, seja alguém em quem se pode confiar. Havia um homem muito rico que tinha um amigo que era construtor. Esse construtor estava numa fase difícil, sem muito trabalho. O homem sentiu pena dele e decidiu ajudá-lo. Ele lhe deu um conjunto de planos e um cheque de $200. Ele disse: quero que você use esse dinheiro para construir uma nova casa para mim. Cuide de todos os detalhes, só me chame quando terminar. Ele garantiu que o pagaria muito bem, caso o trabalho fosse bem feito. O construtor ficou tão empolgado por finalmente ter algum trabalho, mas começou a pensar: se eu cortar alguns cantos aqui, economizar um pouco ali, posso guardar uma parte desse dinheiro sem ninguém saber. Então ele foi até o fornecedor mais barato de concreto, mandou os trabalhadores diluírem o concreto para render mais. Ele economizou vários milhares de dólares na fundação, comprou a madeira mais barata e parte dela estava velha, torta, danificada. Ele não se importou porque ficaria escondida nas paredes, ninguém veria. Contratou o encanador mais barato, a eletricidade mais barata e assim por diante, cortando custos e guardando dinheiro. Quando terminou, ele tinha economizado quase $40. Ele estava tão feliz que chamou o dono para ver a nova casa. O dono ficou muito impressionado, estava linda por fora, não dava para perceber que ele havia cortado os cantos
esse construtor mal podia esperar para ver quanto ele seria pago. Ele sabia que o dono era um homem muito generoso. O dono disse: sabe, eu realmente não preciso de uma casa nova. Eu já tenho uma linda, só queria te ajudar. Ele entregou as chaves e disse: aqui você acabou de construir sua própria casa. O construtor quase desmaiou. Pensou: se eu soubesse que seria minha, teria feito isso de um jeito muito melhor. Talvez não percebamos, mas estamos construindo nossa própria casa. Podemos cortar os cantos aqui, comprometer ali, achando que isso não prejudica ninguém, exceto nós mesmos. Tudo pode parecer bem por fora, mas o que importa é o que está acontecendo por dentro. Estamos enfraquecendo nossa fundação? Não sendo confiáveis nos compromissos? Afrouxando no trabalho? Que tipo de materiais você está colocando em sua casa? Eu te peço para ser uma pessoa de integridade, fazer a coisa certa quando ninguém está vendo, não deixar as pequenas coisas te impedirem do grande destino que Deus tem reservado para você. Comece a passar nesses testes, seja honrado, confiável, uma pessoa de palavra. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, porque você anda com integridade, Deus vai colocar um escudo ao seu redor. Ele vai te proteger de cometer grandes erros. Você não será apenas protegido, mas verá promoções, boas oportunidades, novos níveis, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus.